Queridos, é uma alegria ter o pastor, doutor Antônio Renato Gusso. Para quem esteve de manhã, já está apresentado. Para quem está vindo só hoje à noite, pastor Antônio Renato Gusso é professor, foi meu professor do Seminário Batista Teológico do Paraná. Já entregou a minha idade, né? Eu já estava se achando velho, o que está tocando aqui na frente? Isso em 1999 eu me formei em 1999, e desde lá nós temos uma amizade. Eu tive o prazer e a alegria de publicar, acho que foi o primeiro, né, pastor? O primeiro livro dele. Quando eu assisti aquela aula maravilhosa, eu falei, isso aqui tem que virar um livro. Aí eu fui para ele e falou, não, eu já tenho um livro pronto, não é isso não, eu já tenho. Jesus se apresenta? Não, o primeiro foi o como entender, mas você queria publicar o Jesus se apresenta, já estava pronto, né? Estava pronto. Eu falei, não é esse que eu quero a aula, só a matéria. E aí ele foi lá, fez o Como Entender a Bíblia, e nós publicamos esse livro, e até hoje tem abençoado não somente a seminaristas, mas a todo o povo de Deus. E hoje, ele de manhã, ele não trouxe os livros dele para vender. Hoje eu falei, pastor, traga os seus livros, porque a gente quer continuar essa aula. Então, se você gostou da aula hoje e quer continuar se aprofundando, ele trouxe alguns dos livros, só alguns dos livros, né? Porque ele tem muitos livros. Então, tem alguns livros ali atrás. A Kátia, que vai ajudar, vem lá, pode ser, Kátia, porque a Kátia é especialista em livros, então... A Kátia você fale com a Kátia ali, com ela, e não saia sem levar o seu livro. Pastor, a palavra é sua, que Deus continue usando para nos abençoar. Pastor. Eu só vou utilizar o meu computador aqui também, né? Tudo bem. Quero aproveitar, já que a minha esposa não está aqui agora, ela veio pela manhã, e agora não está, porque ela está dirigindo o culto agora. Deu um problema de agenda aí, viu, pastor Adelson? Eu avisei ela que estaríamos aqui de manhã e de noite, mas ela acabou trocando o dia, e ela mesma, porque ela que faz a escala, e ela escalou ela para dirigir de manhã em uma das congregações e à noite agora em outra. Então de manhã ela veio, né? Pediu que outra pessoa entrasse no lugar dela, e ela veio de manhã, mas agora à noite ficaria demais também. Era difícil. Ela também é professora na Faculdades Batistas do Paraná, irmãos. Nós nos formamos juntos aí na faculdade também, fizemos teologia, ela fez teologia, depois ela fez pedagogia, fez um mestrado em educação e é doutora em teologia também. Então ela é professora no mestrado e no EAD. E eu quero dar uma palavra também sobre a faculdade, pastor, se me permite aqui, porque é o seguinte, irmãos. A faculdade é de vocês. Acho que é do lado de cá, né? Se não me engano. A faculdade é de vocês. Pertence a cada um dos batistas do Paraná. Eu costumo dizer que alguns confundem. Alguns acham que a faculdade ela é filiada à Convenção Batista Paranaense. Ela não é filiada à Convenção Batista Paranaense. Ela pertence à Convenção Batista Paranaense. E quem é que forma a Convenção Batista Paranaense? Cada um dos batistas do Paraná. Então é tua. E nós estamos com um programa lá, pastor, e estamos convidando as igrejas para conhecerem a faculdade. Na verdade, agora, ali na Silva Jardim, 1859, né, que eu estou ali lecionando desde o ano de 1990, mas cheguei anos antes, porque eu estudei ali também. Ali agora é o chamado Centro Batista. Irmãos, vale a pena conhecer. É uma pena que a maioria não sabe o que tem. Nós temos ali, realmente, a faculdade, o Centro Batista está ali, a Ordem dos Pastores está ali, a Associação dos Batistas da Grande Curitiba está ali também. Então eu tenho convidado, o dia que vocês quiserem, olha, queremos um sábado de manhã fazer um grupo para ir lá, para orar pela faculdade, tá? Orar pelo Centro Batista, orar pela Convenção Batista Paranaense. Vai lá na sala do diretor, da Convenção Batista Paranaense,
ora, pede a bênção de Deus ali, vai na sala do diretor acadêmico, que sou eu, né? Por favor, não deixem de orar por mim também, nas salas de aulas. Meus irmãos, porque ali é um campo de batalha, pode ter certeza. Tá? Como dizia, talvez até você tenha conhecido um pastor que era do Guabirutu, não era pastor na época, Carlão. Você conheceu o Carlão? Olá. Você é velho mesmo. Você é velho mesmo. O Carlão, encontrei, carioca, né? Encontrei ele numa ocasião lá no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro. Sul, mas é no Rio de Janeiro, né? Poucos entendem esse negócio também. Mas o sul do Brasil, era para os batistas, era ali, viu, irmãos? Tinha o Seminário do Norte em Recife, Recife tinha o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Eu lembro de estar conversando com ele, muito tempo atrás, e disse, pastor, aqui tem Deus, mas o diabo também anda por aqui. E é a pura verdade, irmãos. Entendeu? Por que lugar melhor para tentar desestabilizar uma denominação do que dentro de uma faculdade? Não tem lugar melhor. Tá? Então, eu peço as orações dos irmãos. Por favor, orem por nós. Vão lá. Também estamos com uma nova modalidade de culto semanal. Nós temos convidado igrejas para que tenham um grupo como aqui, né? Esse grupo que cantou agora, vão lá e realizem um culto semelhante com o que realiza na igreja, para que os alunos tenham opções, então, de ver que as igrejas batistas não são todas iguais. Eu giro pelas igrejas batistas, irmãos, cada uma tem um estilo. Né? Cada uma tem um estilo. Então, nós queremos mostrar as formas de culto também. Então, quem sabe podemos marcar só que aí sempre é à noite, 8h30, 8h20 da noite, até 9h10. É curtinho, né? Mas dá para fazer um culto assim, enxuto, e abençoa. Vai estar ensinando também os futuros pastores, missionários e missionárias. Ok? Estão convidados. Agora precisamos marcar uma hora, uma data desse culto aí, para o próximo semestre, né, ou para o próximo ano, porque esse ano também já foi, né? Fala a verdade. Tivemos na semana passada, liderando o culto, Igreja Batista da Alameda. Pastor Luiz Wagner esteve lá, pregou, em conjunto também participou, foi muito bom. Da semana anterior foi Igreja Batista da Lindóia. O João Camargo esteve lá, com o pessoal do louvor, né? Foi muito, muito interessante também. Acho que uma antes tivemos Igreja Batista Betel. Então estou confundindo aqui ele na Betel, né? Esteve na Betel. Tive, assim, surpresas muito agradáveis, porque encontrei pessoas que eu não via há muito tempo. Por exemplo, eu encontrei lá um casal, né? Eu realizei o casamento deles lá no SIC, há muitos anos atrás. Eu não vi aquele casal há muito tempo, quando eu vejo, estamos no Betel. Então, que maravilha, que coisa boa, né? Foi um casamento inesquecível, irmãos, porque eu fiz o casamento de 2 irmãs com 2 irmãos. É único na vida, né? Fala a verdade. E eu cometi uma gafe no momento lá das promessas que vocês não imaginam. Eu troquei os nomes dos noivos. Fulana, você aceita? Fulano, não, eu não, pastor, eu aceito o outro aqui, ó. Olha, pastor passa cada uma, né, irmãos? É interessante. Mas então, tive o privilégio de revê-los. Foi muito bom, realmente, maravilhoso. Então, a faculdade é de vocês, viu? É de vocês. E se tem qualquer sugestão, por favor, na área de ensino é comigo mesmo. Pode falar comigo, vou fazer o possível para oferecer aquilo que as igrejas estão precisando. Nós queremos servir as igrejas. Tem um curso para você lá. Né? Pode ser de bacharel, nós temos o bacharel presencial, temos o bacharel à distância também, temos curso de pós-graduação, temos um mestrado, e temos vários cursos menores também para os vários ministérios da igreja. Então, eu tenho certeza que tem um curso para você. Então, olha aí, é teu, você tem, né? Procura aí a gente que vai ser muito bem-vindo, tá bom? Muito bem, trago o abraço da Igreja Batista Ágape, que é a igreja que eu sou pastor
ordenado lá, fui ordenado lá, né? Então, 30 anos só na igreja. Eu não sei como é que me aguento, né? 30 anos o pastor na igreja. E o outro, um dos que me auxiliou, o pastor Godoy, tem mais ainda, porque ele começou a igreja do zero, como eu falei de manhã. Ele começou com um grupo musical, chamado Grupo Ágape, Conjunto Ágape. Então, desse Conjunto Ágape surgiu uma igreja que hoje se reúne em 3 pequenos grupos, 3 pequenas igrejas. Okay? Então, trago o meu abraço deles também. Uma igreja que faz jus ao nome, que o nome Ágape é amor, né? E tem tido muito amor, em especial com o pastor, presidente, que sou eu. Porque desde a minha conversão, irmãos, eu sempre tive um ministério também meio que itinerante. Sempre. Com 6 meses de batizado, eu estava na faculdade, estudando. Com 4 meses de faculdade, eu assumi a igreja em Piraí do Sul. Ó, saía daqui e ia para Piraí do Sul, já naquele começo. Então, sim, foi sempre assim. Morando aqui no Boa Vista, cuidando de igreja em Araucária, morando no Boa Vista, cuidando de igreja no SIC, sempre foi assim. Tá? Fui membro do Bacaxeri também, que eu sei que a irmã foi membro lá no Bacaxeri. Foi o último ano da faculdade, eu disse, eu quero ficar perto de casa. Vamos ficar no Bacaxeri. Foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Foi, irmãos. Nós tínhamos 16 seminaristas no Bacaxeri naquela época. O pastor Jorge Ramos estava como pastor interino e ele me colocou como coordenador dos seminaristas. No último ano que eu queria, né, me dedicar mais ao estudo, que eu já era casado, já tinha filho. Minha filha nasceu no primeiro ano da faculdade, meu filho nasceu no 4º ano. Eu queria, né, focar mais. Tinha empresas, então não imagine. E trabalhava na igreja direto ainda e mais a faculdade. Então foi muito corrido. Tenho amigos até hoje ali no Bacaxeri. Eu brinco com o pastor Silvado, que eu votei para ele vir para o Bacaxeri, mas quando ele chegou eu caí fora. Mas eu votei. Ele veio dos Estados Unidos, né? O pastor Manuel Xavier tinha ido para a Inglaterra quando eu cheguei. E ali depois, no final do ano, o começo do outro ano, né? O pastor Silvado, foi chamado e tem feito um trabalho maravilhoso ali também. Ok? Estou muito contente também de conhecer parentes aqui, como a irmã Siloá, né? Que aí, Prevedelo, porque a minha família também tem Prevedelo também. O meu avô é o Benvenuto Gusso e minha avó é Paula Prevedelo Gusso. Então, pessoas que temos ligações com os Prevedelos dessa região aqui, com certeza, família do pastor Altair Prevedelo, né? Que eu só conheci depois da minha conversão também. Conheci o pai dele antes, mas ele eu conheci só depois. Irmãos, quero falar agora, nesse momento, sobre um dos livros que temos ali também, que é o Jesus se Apresenta. Né? Este livro aqui é uma mensagem que procura apresentar o que a Bíblia disse e o que ela diz com base no que disse. Olha o que eu quero fazer. Eu digo que a minha teologia é assim. Eu digo que a minha teologia é bíblica, canônica, aplicada. O que é isso? É simplesmente dizer o que a Bíblia disse. Eu quero saber da Bíblia. Eu falei de manhã, meu negócio é Bíblia. Então, dizer o que a Bíblia disse. Agora, o que ela diz hoje, porque eu não posso ficar só falando o que ela disse lá atrás. Eu tenho que aplicar. Né? O que ela diz hoje, com base lá nos princípios do passado. Então, na verdade, diz à luz do que disse. Não é tão difícil, né? Aquilo que a Bíblia disse, aquilo que a Bíblia diz, à luz do que ela disse. Tudo bem? Tranquilo. Né? Porque nós primeiro vemos o que é que o texto disse lá. Aí nós trazemos para cá. Mas só que não tem nenhuma carta escrita a esta igreja aqui. Ou a Igreja Batista Ágape, que eu sou pastor. Não tem. Foi escrita à Igreja de Corinto,
né, de Éfeso. Então, eu tenho que ver o que disse lá. Aí eu vejo, mas o que é que dá para aplicar aqui? À luz do que foi dito lá. Aí, meus irmãos, a mensagem sempre é bíblica. Entende? Estou dizendo aquilo de tal forma, vamos dizer assim, procuro dizer de tal forma que o autor da carta diria, é isso mesmo. Se eu estivesse, eu diria isso para vocês. Eu quero fazer realmente isto. Então, este livro tem isso também. Está aí o Eu Sou, né? Ficou a capa muito bonita ali. Jesus se apresenta. Ele já teve um outro nome. Ele foi primeiro, Jesus se apresenta, eu sou. Depois, acho que é técnica desse pessoal que vende livro, viu? Acharam que era melhor mudar, né? Para eu sou, Jesus se apresenta. E tem tudo a ver, realmente, porque eu analiso as passagens onde Jesus diz quem ele é. Então, qual que é o objetivo? Responder a seguinte pergunta. Quem é Jesus? Olha, este livro... Ó, primeiro quero dizer, eu não sou vendedor de livro, não, viu, pastor? Não sou. Por isso que eu nem trouxe de manhã, e só levo na igreja que realmente pede que eu leve. Né? Não sou vendedor de livro, mas quero que leia os meus livros, porque eu escrevo para ser lido, é óbvio. E este livro é um livro ótimo para dar de presente para quem não conhece Jesus. Por quê? Porque eu analiso exatamente as passagens onde Jesus diz quem ele é. Eu procuro, da melhor forma possível, dizer lá como que Jesus disse. E, claro, trago para cá e faço a aplicação. Então, quem é Jesus? Deixando aí que o próprio Jesus responda, conforme ele se apresentou, segundo os relatos enfáticos que encontramos no Evangelho de João, onde ele se apresenta como eu sou. Isso é uma coisa muito, muito importante. João descreve Jesus se apresentando de forma enfática, ligando, irmãos, diretamente lá com Êxodo 3, 11 a 15. Mostrando a singularidade de Jesus. Lá no Êxodo 3, tem aquela pergunta, tem aquela pergunta lá do Moisés, que Deus está enviando ele para o povo de Israel. Ele vai dizer qual que é o nome, qual que é o seu nome. O que é que eu vou dizer lá para o povo quando chegar no Egito? Porque pensa bem, o povo está lá no Egito, Moisés tem um encontro com Deus lá no deserto, aí ele vai chegar e vai dizer, gente, eu tive uma visão. Tinha lá no meio do deserto um arbusto e estava pegando fogo, mas não consumia, e saiu uma voz do meio do... Deus falou do meio desse arbusto para mim e disse que eu deveria vir aqui e tirar vocês aqui do Egito. Será que é fácil de acreditar nisso? Não é, né? Não é. Aí ele vai dizer, mas o que eu vou dizer? Quem está me enviando? E aí Deus vai dizer a Moisés, irmãos, eu sou o que sou. Assim responderá aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Olha, quando Jesus se apresenta várias vezes no Novo Testamento, e ele usa o eu sou, ele está fazendo uma ligação claríssima com o Êxodo, capítulo 3. Ele está dizendo, eu sou aquele lá. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia aqui um pouquinho do hebraico, né? Essas letras bonitas também ali, na verdade, são letras modernas utilizadas no computador. Alguns escritos também antigos são bastante bonitos, mas não tão quadradinhas assim, porque as letras são desenhadas. E ali está escrito, só que é daqui para lá que se lê o hebraico, né? E, geralmente a gente pensa que é de lá para cá, mas eu coloquei ali a transliteração, ou seja, a pronúncia, né? Rie, axé, rie, que na verdade está numa forma chamada incompleta, que é eu serei o que serei. As traduções sempre trazem eu sou o que sou. É uma possibilidade, mas está numa forma verbal, que é eu serei o que eu serei. Deus dizendo, eu sou, ou eu serei o que eu quiser ser. Vai e diz para o povo, eu serei o que eu quiser ser. Deus é o que ele quiser, irmãos.
E no momento que ele está em forma humana, ele quis ser um homem. Se fez homem em Jesus, né? Ou na forma de Jesus. Isso aqui é coisa básica do cristianismo e muitos ainda não têm percebido. Mesmo logo depois do Novo Testamento, nós vemos João combatendo algumas heresias, alguns que diziam que Jesus não foi Deus se fazendo homem. Heresias, né? Heresias. Achavam assim que Deus apenas veio sobre Jesus e quando chega na cruz, ele abandona Jesus, só que estaria totalmente furado, né? E os nossos pecados não estariam pagos também, porque Jesus pagou os nossos pecados como homem, como ser humano. Olha como ele se humilhou realmente. Mas Deus é o que ele quer ser, e ele quis ser Jesus, né? E vem para nos salvar. E aí nós chegamos no Novo Testamento, aí é o grego no Novo Testamento, não é mais o hebraico, porque tem 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, muita coisa mudou ali, e aí Jesus se apresenta usando esse eimi, que significa eu sou. Mas é muito importante, irmãos, é claro que Jesus não falava no grego, Jesus falava no aramaico, mas João transmitiu aquilo que Jesus passou, né? E sempre aparece aqui não aparece só o eimi, mas aparece assim, ó, ego eimi. E o ego, como está ali, o ego sou eu, ego. Nós usamos até hoje, temos muitas palavras do grego na nossa língua e nem sabemos, irmãos. Tá? Por exemplo, aí sabe como é que é sandália em grego? Alguém tem a mínima ideia aí, não? Sandália em grego? Vou ensinar para vocês. Sandália. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Nós temos milhares de palavras gregas no nosso vocabulário. Tudo que entra, logia, né? Psicologia, estudo da alma. Eu não consigo entender bem um psicólogo ateu, viu, irmãos? Porque psique é a alma, e logia é o estudo. Como é que você vai estudar, trabalhar com a alma se você é ateu? Não vai dar. Tem coisa errada aí, né? Mas tem muita coisa boa e fácil da gente entender. Só para descontrair, eu estava dando uma aula, uma igreja do interior de Santa Catarina, no meio do mato, que é com a porta aberta assim, eu olhava, tinha um milharal na frente. Para trás, acho que era plantação de soja, e o pessoal me chamou para dar um final de semana das línguas originais. Você acredita nisso? O povo quer conhecer, né? E eu estive lá. Aí eu comecei a brincar, dizendo, olha, você conhece a palavra sandália, a palavra fantasma? Fantasma é grego também, viu? Fantasma. Comecei a dizer várias palavras, né? É teologia. Aí comecei a falar algumas, uma irmã disse assim, pastor, eu estou desconfiado que o meu trabalho tem a ver com o grego. Eu disse, mas qual é o teu trabalho? O nome é Pax Thanatos. Eu disse, que é isso, irmã? O que você anda fazendo, né? Porque praxis é prática. Já está dizendo. Thanatos é morte. Você é matadora de aluguel? O que está acontecendo? Né? Ela disse, não, pastor, eu trabalho com artigos funerários. Praxis, Thanatos. Eu nunca tinha escutado essas duas palavras juntas, assim, né? Como um trabalho. E aqui Jesus usa o ego eimi. Então, é uma ênfase. O ego não precisava usar, irmãos. Só aparece o pronome antes quando é uma ênfase. Então, quando ele diz eu sou, ele está dizendo só eu. Ego eimi. Se ele disser é em mim, ele já disse eu sou. Agora, se ele falou ego eimi, eu é quem sou. Não tem mais nada. Tá? Então, é interessante que ele vai se apresentar várias vezes. Eu vou dar uma palavra rápida disso aqui, lógico. Né? João 4, 16 a 26, tem aquele encontro com a mulher samaritana, e ali nós vemos que ele vai dizer que ele é o Messias. Ego é em mim, e ele vai dizer, o Messias. Né? Olha,
Foi interessantíssimo porque, pelo menos pela ordem, é claro que os textos nem sempre estão na ordem cronológica, na ordem do tempo, na Bíblia. Mas ali é a primeira revelação que nós temos, assim, de que ele dizendo, eu sou o Cristo. E é para quem? Para uma mulher samaritana. Hã? E o samaritano, a sombra do samaritano passava sendo judeu, o judeu ia para casa tomar banho, porque estava achando que estava impuro naquele momento. E ele vai dizer ali que ele é o Cristo. Então, Jesus é ungido, o Cristo. Jesus o separado para uma tarefa especial por Deus e para a salvação do mundo. Ele se revela ali para a samaritana. A base da pregação da igreja iniciante, eu gosto de chamar de igreja iniciante. A gente fala igreja primitiva, né? Dá a impressão assim que está todo mundo lá com uga, uga, uga. Né? Uma coisa assim primitiva, não sei. A igreja iniciante, a pregação da igreja iniciante era essa, irmão. Jesus é o Cristo. Cristo é uma palavra grega, que traduz uma palavra hebraica. O Messias, ou Mexia. Né? Traduz essa aqui, ou traduz do hebraico para... No Antigo Testamento, o Messias, no Novo Testamento, é Cristo. É o Messias, o enviado. A igreja primitiva, então, a pregação em especial era esta. Os missionários chegavam lá nas sinagogas e pregavam o quê? Jesus é o Cristo. Alguns pensam hoje em dia que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, como Renato Gusso. Não, não é. Jesus não é. Jesus Cristo, com o passar do tempo, se tornou o nome mesmo. Mas podem ler o livro de Atos, você vai ver que sempre tem um O na frente. Jesus é o Cristo, o Messias. Traduzindo, na verdade, é o ungido. Eram ungidas pessoas para cargos especiais, objetos que eram separados para Deus, ou separado por Deus para vir e trazer aí a salvação para todos nós. Tá? Ele se apresenta também como o pão da vida. Ele vai usar o ego eimi, o. Tá? Ele se apresenta como o alimento espiritual para as nossas vidas. Aquele que tem o poder de sanar a fome espiritual por completo. Eu cito nesse livro, Eu Sou, uma experiência que eu tive aqui em foi Guaraxaba, litoral do Paraná. Estava num retiro lá e de madrugada vieram chamar no retiro se tinha alguém para ajudar, porque tinha uma pessoa endemoniada lá na vila. Tá? E eu e o pastor Glacir Machado estávamos lá naquela ocasião e nós fomos lá. E realmente chegamos e já entramos, passamos pela sala, entramos lá, a moça estava num quarto, estava nua, e fazia questão, queria se mostrar para os pastores, e fomos orando, e pela graça de Deus, de repente, foi expulso aquele demônio daquela pessoa. Ela levou um susto realmente quando nos viu, chorou, ficou envergonhadíssima. Quando eu saí, eu relato isso no livro, quando eu saí, eu parei um pouquinho na sala, aí eu vi o que estava acontecendo na sala. E os irmãos, ela tinha vários livros, mas vários. Poucas pessoas têm tantos livros como aquela pessoa tinha. Era só livro falando sobre morte, desgraça, assassinato, coisas dessa natureza. Do que o povo está se alimentando hoje? Mas nós temos aqui em Jesus o pão da vida. Ele é o alimento. Enquanto não se alimentar dele, realmente estamos nos alimentando com coisas que não valem nada muitas vezes. E o resultado estava lá. A moça sendo tomada por um demônio, porque estava se alimentando do quê? Enchendo a própria vida, aí com aquele ensino espiritual. Então, Jesus se apresenta como o alimento espiritual para as nossas vidas, aquele que tem o poder de sanar a fome espiritual por completo. Este sim. No versículo 35, ele usa uma forma poética hebraica,
ainda que seja o Novo Testamento, está escrito em grego, mas ele usa a forma poética hebraica, que acontece muitas vezes na Bíblia, uma repetição. Ó, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Quem vem a mim e quem crê em mim é a mesma coisa, irmãos. Chama-se paralelismo sinônimo. Ele diz duas vezes a mesma coisa com palavras diferentes. Então, vir a Jesus é crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você já foi a Jesus. Tá? E a promessa qual é? Jamais terá fome, e está em paralelo com jamais terá sede. Ou seja, as necessidades, ele está falando de forma figurada, óbvio, ele está falando de forma figurada espiritual. As necessidades espirituais vão embora, né? Quando nós cremos realmente em Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Ele também é a luz do mundo. E ao se apresentar, lá em João 8, 12 a 20, vai usar o ego é em mim, né? Ao se apresentar como a luz do mundo, Jesus declarou ser ele mesmo a solução para as trevas que tomam conta da humanidade. O mundo em trevas precisa de Jesus, a verdadeira luz. Não tem outra. Esta é a verdadeira. Né? Outras luzes, sim, pode aparecer, mas a verdadeira, com o artigo definido, é esta aqui. Né? Então, ele é o único enviado diretamente da presença do Pai, e assim fala as palavras de Deus também. Jesus se apresenta como também o enviado de Deus, 8, 21, 30. No 8, 24, ele diz assim, se não crerdes que eu sou, ó, o eu sou ali, ó. E está em maiúscula, na versão que eu coloquei ali, ó. O eu sou, porque o tradutor já percebeu. Isso aqui tem ligação lá com eu sou o que sou. Tá? Com o nome de Deus, porque eu sou o que sou, Irie, Axé. Irie tem a raiz do nome de Deus também ali. Tá? Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, olha aqui, coisa importante aqui. Ele também vai se apresentar como o bom pastor. Veja, meu irmão, que nunca é um bom pastor, né? Um Messias, não, é sempre o. O bom pastor, eu coloquei ali barra a porta das ovelhas. São duas parábolas que às vezes nós confundimos um pouco. Diz, mas o que tem a ver? Ele começa a falar do bom pastor, de repente ele fala da porta das ovelhas. Na verdade, quando Jesus diz ser o bom pastor e também ser a porta das ovelhas, ele está dizendo a mesma coisa. Está afirmando ser o verdadeiro e perfeito líder do povo de Deus. Ele é o bom pastor. Tá? Depois ele vai falar um pouco mais na frente que ele é a porta. Não tem outra forma de chegar realmente até Jesus. Ele também é a ressurreição e a vida. João 11, 21, 27, tudo isso aqui eu trato em pormenores aí no livro. Não há nenhuma dúvida, em Jesus podemos confiar. Ele é digno de toda confiança. Jesus não apenas disse ser a ressurreição e a vida, declaração que qualquer pessoa poderia ter feito, mas ele provou ser quem disse que era. Isso é importante. Porque ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, quando chega na época de Páscoa, né, todo ano se levanta aquela mesma questão. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? E ele vai dizer assim, a minha vida ninguém tira. A minha vida eu mesmo dou. Tenho o poder para dar e para retomá-la. Brincadeira, né? Vamos dizer, qualquer um poderia falar isso, né? Só que ele foi morto e 3 dias depois ele não disse apenas, né? Ele provou. Né? Ele provou. Tinha poder para dar, ou vocês acham que não podia descer da cruz a hora que ele quisesse? Claro que podia. Né? Para descer da cruz era só descer. Ele não desceu realmente porque nos ama, irmãos. Ficou na cruz. Eu entendo até o Pedro desesperado ali, vendo que Jesus ia para a cruz, e quando ele percebe que Jesus sabia tudo que, tinha predito já tudo que ia acontecer ali, porque ele realmente é o Senhor. Né? A ressurreição e a vida. E ele é o mestre e Senhor. Está lá em João 13, 12 a 17. A maneira como Jesus lança a mão do duplo título, o mestre e o Senhor, que é o que eu vou dar uma ênfase aqui.
Com os artigos definidos, como se vê na língua original, demonstra que ele é mais do que um mestre ou um senhor, entre outros. Está sinalizando, sim, para a sua condição exclusiva e superior aos demais. Meus irmãos, algumas pessoas não gostam de ouvir o que nós estamos dizendo, ou o que eu estou dizendo agora, que é só Jesus. Pessoas já me falaram isso. Vocês enfatizam, é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Tem tantos outros líderes, né? Religiosos, só Jesus. A minha resposta sempre é a seguinte: eu sou cristão. Foi o meu mestre que disse que é só ele, não sou eu. Não sou eu que digo que ele, não fui eu que disse que ele é o mestre, o Senhor. Foi ele mesmo quem disse isso. Né? Não sou eu que digo que ele é o caminho. Não tem outro caminho. Foi ele quem disse. E eu sou seguidor dele. Então é por aqui que eu vou. Né? Mas muitas vezes as pessoas querem agradar todas as religiões e começam a colocar Jesus como um. Né? Ó, ele vai dizer aqui, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Irmãos, aparece aqui o com artigo definido. Né? A verdade. Interessante que o Pilatos vai dizer para ele, né? Acho que é o Pilatos ou é o Herodes? Agora fiquei na dúvida. O que é a verdade? A verdade estava na frente dele. Jesus é a verdade. Em matéria espiritual, irmãos, Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade, as demais são o quê? Vocês que estão dizendo. Né? Mas é a conclusão lógica. É essa mesmo. Se ele é a verdade, as outras não são. Né? Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Jesus é o único caminho que leva a Deus. E é interessante que eu cito no livro ali, isso aqui, eu cito um prefeito de Araucária de muitos anos atrás, pois foi nosso aluno lá, Rogério Donato Campa, pastor Rogério Donato Campa, foi diretor por mais um bom tempo do seminário presbiteriano aqui em Curitiba, professor de grego, foi um ótimo aluno de grego. Ele e a esposa também, os dois, pessoas maravilhosas. Imagina, um médico no meio de seminaristas, né? Ajuda que vocês nem imaginam. Ele ajudou muita gente. Né? Eu enviei muita gente para ele, ele sempre entendeu com muito carinho. Mas eu o conheci quando ele era prefeito e ele não era crente ainda. E nós fomos visitá-lo lá em Araucária, demos uma Bíblia de presente para ele, ele tinha recém-assumido como prefeito da cidade. Ele também foi presidente do Paraná Clube. Não estou dizendo isso como defeito, né? De jeito nenhum, pode ter um paranista aqui, né? Mas ele também era paranista de coração, certamente, foi o presidente do Paraná. Mas nós demos uma Bíblia para ele e nós pedimos que, como sociedade de homens lá da igreja, nós gostaríamos de ter um monumento à Bíblia. E ele disse assim, vamos fazer mais. Vamos fazer a Praça da Bíblia. E tem até hoje lá, a Praça da Bíblia. Né? E ele começou a trabalhar com todas as igrejas. Político, né, irmãos? Ele queria todo mundo, só a Igreja Batista é muito pouco. Ele queria todo mundo, óbvio. E aí, no dia da inauguração, muitas igrejas lá reunidas, aquela praça cheia, e ele também deu uma palavra. E ele usou esse aqui, e ele usou uma figura de linguagem, vamos dizer assim, dizendo para agradar todas as igrejas que estavam ali, né? Disse, olha, Deus é como se alguém que está lá em cima de um monte muito alto e tem muitos caminhos para chegar até lá. Hã? Tem muitos caminhos para chegar até lá. E aí eu usei no livro e citei. Hã? Prefeito, politiqueiro, sim. Hã? Usou esse argumento, mas na verdade, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho. Se você for por outro caminho, você não vai chegar no céu. Não vai chegar ao Pai. Lembra disso. Porque tem pessoas queridas perto de nós que não estão no caminho. Até estão em caminhos
bons, interessantes, agradáveis, bonitos. Mas para chegar no céu é só Jesus. O que eu vou fazer? Quem disse foi ele, não sou eu. Eu só sigo o mestre, mais nada. Né? E esse prefeito tinha usado desta forma. Aí um belo dia eu chego na faculdade, tem lá uma sala lotada, quase, sei, perto de 80 alunos. Eu olho lá atrás, mas será que é ele? Mas será que é o Rogério? E quando eu fui para a chamada, realmente era ele. Ele disse, eu me converti, né? Estou aqui para me preparar melhor, quero ajudar também aí na parte de ensino. Ele já tinha chamado para ensino e se tornou professor de grego bíblico, irmãos. Então, maravilha. Aí eu perguntei para ele, quer que eu tire do livro? Mostrei para ele, né? Ele pensou um pouco e disse, pastor, era isso mesmo, pode deixar. Eu fiz isso dessa maneira mesmo. Queria agradar todo mundo. Jesus é o único caminho que leva a Deus. A verdade absoluta acerca de Deus e a vida vinda de Deus, a única que vale a pena ser vivida. Fala a verdade. Se você pensar de outra forma, vida não tem sentido, até que você encontre realmente Jesus. Né? E também a videira verdadeira. Neste texto aqui, Jesus se apresentou como o Messias, como o verdadeiro Israel de Deus, e principalmente como a fonte de toda obra cristã. Mas ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, se alguém quiser fazer parte do Israel agora, ó, Israel espiritual, né? Seja judeu, seja nascido em Israel, não também, tem que estar ligado à videira verdadeira, que é o próprio Jesus. Resumindo, ele diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o Pai, o condutor. Só ele, né? Eu sou antes de Abraão, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, eu sou o Salvador. É o que ele diz nesses textos aí, irmãos. Tá? E eu resumi nessa forma um pouco poética, coloquei lá no livro também. E quero ir para uma parte de aplicação, onde ele usa aqui o eu sou. E nós vemos que porque ele vai dizer que ele é o mestre e o Senhor. Isso aqui é muito importante para nós. Olha, o texto, tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Ah, e a humildade de Jesus, onde é que foi agora, né? Vocês me chamam de mestre e está certo, eu sou mesmo. Ele pode dizer, irmãos. Ele se humilhou como servo, nós sabemos. Mas ele vai dizer isso aqui para dar uma lição nos discípulos. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. João 13:12, tendo-lhe lavados os pés. Por que ele lavou os pés dos discípulos? Irmãos, eles estão numa festa, e era costume lavar os pés daqueles que chegam na festa. Provavelmente eles já tinham tomado banho lá no banheiro público, lá de Jerusalém. Sabia que tinha banheiro público? Muitas pessoas vindo de todas as partes do mundo para passar a Páscoa em Jerusalém. Então, milhares de pessoas, alguns, acho que chegaria até 1 milhão de pessoas do mundo inteiro estão ali e tomaram banho, agora vão para um lugar da Páscoa, vão celebrar a Páscoa, tem uma festa. E aí é o seguinte, tem um costume, alguém vai lavar os pés dos convidados. Mas eles não têm escravos aqui, quem lava os pés é um escravo. E não é qualquer escravo. Você sabia que o judeu tinha escravo judeu também? Tinha. Falei de manhã, tinha mais escravo do que libertos naquela época.
Os judeus tinham escravos judeus também. Um escravo judeu não fazia um trabalho desse. Tinha que ser lá, um egípcio, da Síria, de qualquer outro lugar que eles capturaram em algum momento, né? Compraram em algum momento, e está nisso aqui. E Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Ele fez o trabalho do quê? De um escravo. É? Por isso que ele vai dizer lá, compreendeis o que eu vos fiz? Ah, não dá para compreender. Porque Jesus é o quê? O mestre e o Senhor. Então não dá para compreender. O Senhor é o dono dos escravos, viu, irmãos? Ele é o mestre e ele é o Senhor. E ele foi e lavou os pés dos discípulos. Ele fez o trabalho no escravo, no menor escravo da casa, porque tinha menos status, vamos dizer assim. Porque havia status também. Às vezes pensa que é tudo igual. A escravo é escravo. Não, não era assim. Tanto não era assim que tem um rabino que dizia o seguinte, na época de Jesus: aquele que adquire para si um escravo judeu, adquiriu um senhor. Por quê? Porque tinha leis dizendo, escravo judeu não pode fazer isso, não pode fazer isso, tem direito a isso, né? Vai descansar no sábado e tal, tem algumas coisas lá. Então não faça isso, não compre escravo judeu, compra de outra nacionalidade. Né? É outra sociedade, irmãos, é outra época. Né? Mas ele faz esse trabalho aqui. O que Jesus fez, de certa forma, ao lavar os pés dos discípulos, era costume dos judeus em suas festas. Jesus, o mestre, o Senhor, naquele momento estava prestando um serviço de escravo para os seus discípulos. Olha só. Apesar de todo o contratempo lá com Pedro, Jesus conseguiu lavar e enxugar os pés de todos. A primeira parte da lição estava dada. Agora, é o mestre mais uma vez, agiu de forma surpreendente, faltava agora a explicação de tudo aquilo que havia feito aos seus assustados alunos. Eu imagino a cara deles quando que eu fico pensando, eles estão indo do banheiro público até o lugar da festa, e talvez estivesse até brincando entre eles. Bom, quando nós vemos em outro evangelho, não, em João, nós vemos que estavam discutindo, inclusive, quem é o maior entre eles. Olha lá, Jesus vai dizer que o maior é aquele que serve. Tá? Provavelmente eles estivessem até brincando, enquanto o fulano é que vai lavar. Não, não, é o fulano. Quem sabe João fosse o mais novo, parece que era o mais novo, né? É o João que vai lavar, ele é o mais novo. Né? A verdade é que eles chegam na festa e ninguém lava os pés de ninguém. Está todo mundo comendo numa boa, deitado num divã, com o pé cheio de pó, lá meio perto da cara do outro, né? Mas está lá numa boa, até que Jesus se levanta, coloca uma toalha na cintura, pega uma bacia e sai lavando os pés de cada um. Né? Não tinha como entender. A segunda parte da lição foi relembrar aos seus discípulos, após tão estranha demonstração, quem ele era. Né? Aquele que há poucos instantes estava desempenhando um papel tão baixo, no entender deles, né? Era nada mais, nada menos do que o mestre e o Senhor. Né? Fazendo o papel de escravo. Okay? Vós me chamais o mestre. E dizeis bem. Ah, você achou, hein? Não, dizeis bem, eu sou mesmo o mestre. Vocês me chamam de Senhor, ele vai dizer depois, né? E dizeis bem, porque eu o sou. Como mestre, não há mestre igual a Jesus, em número de seguidores. Meus irmãos, e cada vez cresce mais o número de seguidores. Em resultados, o ensino de Jesus é simplesmente maravilhoso, em diversidade de métodos. Para ele não tinha, qualquer lugar era lugar, irmãos. Ele tinha alguém na frente, ele estava ensinando. A nós temos que, né? Se faltar o meu slide aqui, eu já vou ter dificuldade, né? Já vou ficar meio perdido. Mas não tinha nada disso. Ele sentou com alguém, está andando, está ensinando. Encontrou um estrangeiro, está ensinando. É um mestre por excelência. Diversidade de métodos, diversidade de temas, em autoridade para ensinar, em variedade de pessoas alcançadas. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas diferentes. Só não se fala em igualdade a partir da Bíblia por preconceito à Bíblia. Porque a Bíblia realmente faz isso aqui, ó, mistura pessoas diferentes. Tá?
Se nós olharmos aqui, vamos ver, tem gente aí que vem da Europa, tem gente que vem alguma coisa da África, tem gente misturada com indígena também, tem de tudo. Nós somos essa mistura aí, e todo mundo é igual. Tá? A Bíblia vai dizer, não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem judeu. Está dizendo, não tem nacionalidades. Porque o reino de Deus entra em todo o mundo e no meio de todos. Eu, sem brincadeira, em qualquer lugar que eu chego, tem uma igreja, eu estou em casa. Qualquer lugar. Chego na África, chega lá, tem os irmãos, parece que eu já conhecia, parece que sempre andamos juntos. Vai em outro lugar, nos Estados Unidos, mesma coisa, na Itália, difícil de achar crente na Itália. Quando você achou, você, meu Deus, aí está em casa. Em qualquer lugar. Tá? Como eu ando muito em igrejas, às vezes eu chego assim, cidade interior, chego na rodoviária, eu olho assim, aí é aquele que está me esperando. Já tem o jeito do crente, né? É impressionante, irmãos. E já está em casa. Isso não é de agora, desde que eu comecei. Eu estava no primeiro ano do seminário, já comecei com viagens. E é claro que um falso crente no nosso meio é um perigo enorme. Porque você chega, a casa já está aberta. Né? Eu lembro de chegar em casa de pessoas que eu nunca vi na vida. E elas saem, tem que viajar, aconteceu alguma coisa, pastor não era pastor ainda, né? Irmão, a casa é sua, fica aí. Entendeu? É assim. Né? Mas Jesus alcança a variedade de pessoas, não há outro mestre igual a Jesus, em adaptabilidade ao local de ensino. Ele ensinava amigos e inimigos, ensinava quem queria e quem não queria aprender. Isso aqui eu aprendi com ele também, irmãos. Eu olho de forma especial. Se tem algum aluno que eu percebo que não quer aprender, esse aqui que eu vou ensinar. Eu chego junto. Entende? Aí eu faço uma força maior ali para ele. Porque eu estou ali para ensinar, não estou... E só tem aprendizado, ou só tem ensino se tiver aprendizado. Se ele não aprendeu, o que aconteceu? Eu não cumpri meu papel também, né? Eu não ensinei. Então, eu não vou ensinar só quem quer aprender. Eu vou ensinar quem quer e quem não quer aprender também. Vou tentar. Né? Ele ensinava amigos e inimigos, ensinava quem queria e quem não queria aprender. Onde estava Jesus, estava o mestre, pronto a ensinar. E aqui eu dou um exemplo, né? Lá de Mateus. Os fariseus consultam entre eles como que vão colocar uma pegadinha lá para Jesus. Eles vão fazer aquela pergunta, né? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Quer? Toma. É interessante que Jesus trata os humildes de uma forma muito carinhosa, mas ele bate em alguns, irmãos. Nos soberbos, ele bate. Mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário. Ele respondeu, de quem é esta efígie inscrição? Responderam, de César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só faltou ele perguntar, né? De quem é essa moeda mesmo? É de César, então dá para ele. É dele. O que vocês querem? Tem a foto dele? A carinha dele ali? Tem o nome dele? É dele. Os fariseus se retiraram admirados. Saduceus desafiaram a capacidade de Jesus e, ao final da discussão, as multidões ficaram admiradas, porque eles vão perguntar sobre Jesus a respeito do mandamento, né? Principal mandamento, e ele vai mostrar de forma maravilhosa, resumindo a lei. Chegou um momento que ninguém mais ousava fazer pergunta para Jesus. Jesus não é apenas um mestre, irmãos. Ele é o mestre. Né? O maior de todos que passou ou passará aqui pela terra. Digno de toda honra, o qual ensinava com autoridade e não como os escribas do seu tempo. E ele diz, vós me chamais o Senhor. Dizeis bem, porque eu sou. E o título para Jesus, este título, né, é empregado muitas vezes no Novo Testamento. E ele se apresenta como Senhor. Não há outro Senhor igual a Jesus. Em autoridade sobre a natureza. Ele diz para o vento e o mar, aquieta-te. E o vento e o mar se aquietam. Né? Autoridade sobre as doenças físicas e espirituais. Ele manda o espírito sair, sai. Ele diz ao leproso, fique limpo. E o leproso
Fica em autoridade para perdoar pecados. Irmãos, quando desce aquele paralítico diante de Jesus, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo começa a cochichar, né? Blasfêmia. Porque quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. É óbvio. Só Deus. Isso para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Levanta também, pega a tua cama e vai para casa. Está muito claro. Ele tem poder para perdoar pecados. Autoridade sobre vida e morte, incluindo a sua própria. Autoridade sobre o mundo espiritual. Se os discípulos de Jesus conseguiram visualizar a implicação desse título duplo, né? O Mestre e o Senhor, então estavam preparados para entender o restante da aula. E nós também. Pensemos aqui na grandiosidade do Senhor. Ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, a quem nós seguimos, é o Mestre, é o Senhor. Não tem ninguém ao nível dele. Né? Ele fez o quê? Trabalho de um escravo. Nós devemos fazer a mesmíssima coisa, irmãos. E nós temos aqui um perigo, o desejo de ser servido e não servir. O irmão que estava aqui tocando disse, estamos aqui para servir. Né? Disse, que bom. Louvado seja o Senhor, que já colocou um pouco da mensagem nos lábios dele aqui. Porque Deus já sabia o que eu ia falar também. Muitas vezes você dá uma ênfase errada, inclusive no escolher igreja, irmãos. A pessoa vai na igreja que se sente bem, se sente melhor. Eu vou no restaurante que eu me sinto melhor. Eu vou na loja que eu me sinto melhor. E eu vou na igreja que eu sirvo melhor. Né? Quando cheguei na igreja Batista Ágape, eu fui apenas visitar a igreja, perto de casa, a mais próxima de casa, e eu ouvia falar num tal projeto Ágape. Até que um dia eu fui visitar. Férias, e eu fui lá. Quando eu chego lá, tinha 4 pessoas no culto. E eu estava saindo do SIC e estávamos para voltar para o Bacaxiri, que é uma igreja maravilhosa. E a Sandra trabalhava com as mulheres lá no Bacaxiri, que nunca conseguimos nos desligar verdadeiramente do Bacaxiri. Chegamos lá, Ágape tinha 4 pessoas. Eu disse, é aqui que nós vamos ficar. Né? E estamos lá até hoje, irmãos. Até hoje. Servindo e sendo servido pelos irmãos também. O servo não é maior do que o seu senhor, Jesus vai dizer. O escravo, a palavra ali é doulos, não é maior que o seu senhor. Né? Então, fica aqui algumas coisas bem práticas para nós. Como é que eu posso servir as pessoas em geral? Coisas simples, irmãos. A gente fica pensando em coisas difíceis, né? Sorria para aquele que está triste. Você já percebeu que se você sorrir para alguém, acontece o quê? Meu irmão? Não volta um sorriso? Volta lá, volta. Claro. Se você olha, pronto, fechou a cara. Também vai fechar. Então, sorria para quem está triste. Pergunte como estão. Dê tempo para realmente ouvir o que os outros estão falando. Elogie os demais. Né? Elogie. Dê carona para aquele irmão que não tem carro, tem estado presente nas reuniões. Olha, eu fico triste quando eu tenho que, às vezes, chamar alguém, tem lá uma pessoa com até dificuldade para andar, veio a pé, e tem que pedir para alguém levar? Se coloca logo à disposição. Né? Ou, não, mas é que vai tirar meu tempo, eu vou perder 15 minutos para ir até lá, vou gastar mais um pouco de gasolina. Bom, se a tua fé em Jesus não permite você perder meia hora para levar alguém que precisa ter em casa, ou gastar 1 litro de gasolina, 2 litros de gasolina, a tua fé está muito pequena. Tá? Coisas simples, irmãos. Dê carona. Divida com seus liderados a glória da vitória. Não fica só para você. Né? Compartilhe com os outros a dor das derrotas pessoais. Ah, irmãos, tem muita gente sofrendo. E a gente pergunta para a pessoa, está tudo bem? Pode ser a resposta, está tudo bem. Mas pela cara você já sabe se está bem ou não está.
Se você quiser, quando ela diz que está tudo bem, mas você vê que a carinha não está bem, vocês, oh, que bom, né? E já vai em frente para não ter contato. Está tudo bem mesmo? Por que você está com essa fisionomia hoje? Pronto, o coração já vai abrir. E você vai ter que gastar um tempo ali, né? Com certeza. Preocupe-se com as preocupações dos outros. Ajude as pessoas a desenvolverem seus potenciais. Pergunte com sinceridade como posso ajudar. Que isso não seja só nosso marketing, né? Mas que seja verdade. Como é que eu posso ajudar? Ele vai te dizer. E às vezes, né, vem coisa pesada. Vou fazer o possível aí para ajudar. Diga ao seu próximo, seja ele seu filho, funcionário, membro da equipe que você lidera na igreja, seja quem for, estou com você. Mas não só por dizer, irmãos, não só por dizer. Diga, estou com você e demonstre que você está mesmo. Estamos indo já para o final, mas eu queria que você pensasse, eu já vou concluir, mas que você pensasse nesses 6 campos aqui. Nós vamos orar, né? Daqui a pouquinho. Eu gostaria que você tomasse uma decisão pensando aqui, como é que eu posso servir melhor? Minha família, em qualquer um desses lugares aqui. A minha igreja, meus liderados, se é o caso, meus companheiros de ministério, meus colegas de trabalho, escola, outros ao meu alcance. Olha para esse quadro e pensa ali. Como é que eu posso servir melhor? Minha família. Minha igreja. Você pode servir melhor. Meus liderados, se você lidera algum grupo. Meus companheiros de ministério. Meus colegas de trabalho e escola, outros ao meu alcance. Como é que eu posso servir? Nós já vamos orar. Concluindo, o exemplo de Jesus é muito claro. Por mais importantes que sejamos, devemos servir uns aos outros. E esta oração aqui, acho que é muito interessante para nós irmos para o finalmente. Talvez alguém estranhe pela autoria, né, de Francisco de Assis, mas a verdade está aqui, irmãos. Senhor, faça de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar e ser consolado, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Faça essa oração também, irmãos. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, ou seja, felizes vocês serão. Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, o líder dos líderes, se fazendo escravo dos escravos, nos ensinou que também devemos servir. Abaixa tua cabeça, irmão, irmã. Quero orar com você. Eu mostrei aquela lista ali de 6 campos, né? E talvez você esteja pensando agora. Quero servir. Quero servir a minha igreja. E eu posso servir fazendo isto. Senhor, quero entregar isso nas tuas mãos agora. A minha família. Os meus liderados, meus companheiros de ministério, meus colegas de trabalho. Quero servir esta pessoa que o Senhor colocou agora na minha mente. Você quer se colocar à disposição do Senhor para servir em algum destes campos? Você quer fazer não vou pedir um compromisso, mas um pedido a Deus sobre isso? Você levanta a tua mão e eu quero orar com você. Um sinal para mim. Tem alguém que quer
servir em alguma dessas áreas? Só levantar a sua mão. Isso, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Muito bem, irmão. Pode abaixar, minha mãe. Mais alguém? Isso é um momento de consagração. Muito bem, irmãos. Muito bem, irmã. Alguém mais? Muito bem, irmã lá atrás. Aqui também, na minha direita. Isso, irmãos. É isso aí. Lá atrás também, pode abaixar. Mais alguém ainda? Isso. O nosso Senhor, né? Esteve aqui para servir. E nós também devemos servir. Ele, o Mestre e o Senhor, que diz, e eu sou mesmo, mas eu fiz o trabalho de um escravo para vocês. Na verdade, fez um trabalho de um escravo que se deu na cruz. E nós devemos seguir esse mesmo caminho. Se tiver mais alguém, levante a sua mão, consagrando ao Senhor. Muito bem, minha irmã, pode abaixar. Quero orar. Meu Deus, o Senhor realmente é mestre, o Senhor realmente é Senhor. E nós, Pai, somos tão pequenos, teus servos, e queremos servir-te melhor. Vários irmãos e irmãs levantaram suas mãos, consagrando suas vidas. Eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito que habita nestas pessoas esteja dando forças para que eles possam realmente servir melhor a esta igreja, às famílias, aos liderados, a pessoas diversas que passaram na mente deles, e que isso realmente seja agradável ao Senhor. Abençoa o Senhor, dá-lhes forças para que continuem firmes neste caminho, seguindo um modelo que o Jesus nos mostra, porque assim eles também serão felizes, serão bem-aventurados. Muito obrigado ao Pai, em nome de Jesus. Amém.